que você saiu do seu último emprego? Se o recrutador te fizer essa pergunta, você sabe responder? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, então já se inscreve no canal, clica no joinha aqui e bora entender a estratégia por trás da melhor resposta para esse tipo de pergunta. Sou a Carolina Ocobo do Pra Carreiras, estrategista de carreira que conseguiu 90% de recolocação de candidatos no mercado de trabalho, mesmo em um ano turbulento como foi o de 2020. Eu quero te ensinar todas as estratégias para responder uma entrevista de emprego e se posicionar no mercado de trabalho de forma mais adequada. Então, sem mais delongas, bora entender como responder esse tipo de pergunta. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que a entrevista de emprego não é um momento de bate-papo. Muita gente confunde, né? Acha assim: Entrevista de emprego é só pra falar de mim mesmo? Então eu vou lá, falo de mim, eu tenho muita facilidade pra falar de mim. Algumas pesquisas indicam que os latinos, eles são tão autoconfiantes em relação a isso que eles acabam perdendo oportunidades no mercado de trabalho por essa falta de estratégia certa. A entrevista de emprego também não é um momento de fofoca, ele não tá tão curioso para saber detalhes da sua antiga empresa ou detalhes da sua vida profissional. Por isso que eu vou te falar já dos principais erros que as pessoas cometem quando vão responder a essa pergunta. Então, às vezes o recrutador vai lá e pergunta: por que você saiu do seu último emprego? Aí o candidato acha que está numa sessão de terapia e começa a chorar. Ah, meu trabalho era bem complicado, viu? O meu chefe não me tratava bem, não. Tinha uns problemas aí com a equipe, o café meio fraco, meio ruim, sabe? Aquele café mal feito, sala de reunião meio bagunçada. Não é isso que ele quer saber. Aliás, você nunca deve falar mal do seu antigo trabalho, mas ele não está interessado nisso, num desabafo seu. Ou tem gente que chega com aquele ar mais de fofoca mesmo. Por que você saiu do seu último emprego? Olha, eu vou te contar, hein? Contrataram um gestor novo lá e ele causou, deu vários problemas. Foi só eu que pedi demissão, não. Mó galera pediu demissão. Isso é fofoca e o recrutador não quer saber disso. E tem gente que, com medo de responder esse tipo de pergunta, é bem direto e não fala nada, como diz assim: Ah, foi corte. E já para de falar. Olha só, se a entrevista de emprego não é uma terapia, não é um momento só de pergunta e resposta, não é uma prova, né? Não é um momento para você contar uma fofoca. O que é uma entrevista de emprego, então? Uma entrevista de emprego é um momento de negociação em que ambas as partes estão analisando se faz sentido essa contratação. Você também tem que ter essa postura de analisar se é isso que você quer. Se a gente está falando de um momento de negociação, significa que nós precisamos ter bons argumentos. E em uma negociação, a gente não fala só de um produto, por exemplo, ou só do cliente, mas sim do match. É isso que eu sempre falo para vocês no Pra Carreiras. Quem me acompanha lá no Instagram do Pra Carreiras, eu sempre digo que o mais importante num processo seletivo, principalmente na etapa de entrevista, é dar o match. O match significa que você não vai lá só para falar de você na entrevista de emprego, porque concorda de tudo que você tem de incrível para seu perfil pessoal ou profissional, nem sempre tudo interessa ao recrutador. E você nem sempre vai falar só sobre o recrutador ou só sobre a sua última empresa. Nós precisamos encontrar esse match, o que liga, o que é interessante para ambas as partes. Por isso que cada pergunta da entrevista de emprego é feita para entender o seu perfil profissional. Ele não está fazendo uma pergunta só por fazer ou só para saber uma informação. Ele está querendo te conhecer, ele está querendo identificar se você é o candidato ou a candidata ideal para essa vaga. Por isso, se o recrutador te pergunta por que você saiu do seu último emprego, nós precisamos usar essa resposta de forma argumentativa. Carol, foi corte mesmo. Todo mundo foi desligado lá do meu antigo trabalho. Então você pode dizer que foi realmente um corte, a empresa passava por uma situação delicada e acabou demitindo muitas pessoas, mas aproveite para argumentar a seu favor em relação ao match. Sinto muito pela empresa ter passado por isso, né? Infelizmente ter que desligado. Eu aproveitei essa oportunidade para focar no que eu quero na minha carreira agora. Então, com o dinheiro da rescisão, por exemplo, tenho feito alguns
cursos aí nessa nova área que eu quero trabalhar, e essa nova área, obviamente, tem a ver com o processo seletivo que você está fazendo, né? Então não adianta, eu resolvi fazer um novo curso aí de moda. Pô, mas o processo seletivo aqui é para área financeira. Então não, dizer assim, então o processo seletivo numa área financeira numa startup. E eu trabalhava numa área financeira num banco grande, por exemplo. E eu queria mudar para isso. Aprendi muito com a empresa, né? Aprendi muito sobre essa área financeira, e eu vinha descobrindo assim nos últimos anos que eu queria ir para uma startup. E eles são uma startup. Queria ir para uma startup porque eu tenho mais um perfil dinâmico, mais mão na massa. Eu gosto de atuar em toda a cadeia, em todo o fluxo da área financeira. E aí por isso eu resolvi usar esse dinheiro da rescisão para participar de alguns eventos, entender como é que está o mercado de startups, estudar um pouquinho mais sobre algumas áreas complementares que faltavam no meu conhecimento, né, em relação à área financeira. E é por isso que agora eu estou participando desse processo seletivo. É muito mais argumentativo, mostra muito mais sobre você do que você dizer simplesmente que foi um corte. Então você consegue argumentar, ele quer te descobrir, ele quer conhecer, ele quer saber onde é que está o match do perfil de vocês. Quando você traz esse tipo de argumentação e mostra, estou focado nisso, ou focada nisso, estudei essas coisas, estou me desenvolvendo, participando de eventos, usei essa oportunidade para o meu próximo passo na carreira, você dá muito mais match com a vaga. É muito melhor do que você simplesmente contar uma fofoca, é muito melhor do que você fazer um desabafo. Tem algumas pessoas que ficam assim, Eu falo quanto eu tô sofrendo, pro recrutador gera uma empatia. mas não é isso que você vai conseguir uma recolocação. A gente não consegue um emprego porque a gente está numa situação difícil, porque a gente precisa do emprego. A gente consegue emprego quando a gente consegue negociar bem com o recrutador. Então, sempre na estrutura, para a gente revisar isso, a estrutura da resposta do porquê que você saiu do seu último emprego é dizer o motivo, sempre falando bem da empresa, agradecendo a oportunidade da empresa anterior, que você aprendeu muita coisa lá, sim. E aí, a segunda parte da sua resposta tem que ser em relação ao seu próximo passo, ao seu foco na carreira agora. Chega de falar de passado e diz o quanto esse passado te ajudou a dar outros passos importantes para sua carreira, e esse próximo passo importante para sua carreira tem tudo a ver com essa oportunidade que está em aberto. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha entendido a melhor forma. Existe uma estratégia, né? O que eu sempre digo é que não existem profissionais ruins e sem talento. Profissional que não consegue um emprego, uma recolocação, nunca é chamado para uma entrevista de emprego, não é porque ele é um profissional ruim, um profissional fraco, mas sim porque ele não entende as estratégias para se posicionar no mercado de trabalho. Vou trazendo vídeos explicando a lógica por trás das perguntas dos recrutadores. Elas têm ficado cada vez mais complexas, sempre querendo descobrir alguma coisa sobre você. Vamos entender essas estratégias para nos posicionarmos da melhor forma nos processos seletivos. Tá bom, pessoal? Até mais!